Boa noite, sejam todas bem-vindas ao aquecimento para o evento A Jornada do Terapeuta 20K, que vai acontecer aqui mesmo no meu canal Arte Terapia na Prática, no YouTube, nos dias 30 de janeiro, 1 e 3 de fevereiro, às 20 horas. Nós estamos no Janeiro Branco, que é o mês da consciência da saúde mental, das necessidades emocionais e mentais das pessoas e também das instituições em que trabalhamos. No vídeo de aquecimento de hoje, você vai saber detalhes dos principais transtornos mentais que assolam o nosso país e também o mundo. O que criou, minha gente, muita demanda para atendimento de psicólogos e terapeutas em seus consultórios e clínicas. Você vai aprender ainda quais as técnicas eu indico e como você pode começar já a atender e aplicar com seus clientes. Eu sou a Paula Cardoso, psicóloga e arte-terapeuta, e aqui nesse canal eu ensino psicólogas e terapeutas a conquistar a liberdade financeira de uma forma criativa. Por favor, já curte, segue o canal e ativa o sininho para você acompanhar todo o aquecimento, que são 14 videoaulas, ou seja, um mini curso completo com técnicas criativas para o seu trabalho com seus clientes que sofrem com problemas de saúde mental e emocional. Esse aquecimento aqui está te preparando para o evento A Jornada da Terapeuta 20K, que vai acontecer aqui mesmo no meu canal, hein, gente? Arte Terapia na Prática, dia 30, 1 e 3 de fevereiro, às 20 horas. Anota na agenda e desmarca todo o compromisso, porque esse evento não terá replay. E esse aquecimento vai ficar disponível apenas até dia 29 de janeiro. Porque dia 30 eu te espero no evento e essa playlist não vai mais estar no ar. Então, aproveita para aprender muito e compartilha com as terapeutas e psicólogas que precisam desse conteúdo, assim como você, que quer alavancar a sua carreira e alcançar a tão sonhada liberdade financeira em 2023. Nós estamos há algumas lives falando sobre transtorno obsessivo compulsivo. Talvez você achasse que o transtorno obsessivo compulsivo eram apenas as pessoas que lavavam demais a mão, têm as suas manias, têm o seu toque, têm, né? Mas eu já falei isso na primeira aula sobre transtorno obsessivo compulsivo. Já teve mais uma aula sobre transtornos alimentares e falei sobre outros transtornos, foi a aula da semana passada. Outros tipos, né, de transtornos obsessivos compulsivos que podem acontecer, tipo transtorno de acumulação, transtorno de escoriação, transtorno obsessivo por substâncias químicas, por remédios, por doenças. Tem muito tipo, categoria, vamos dizer assim, de transtorno obsessivo compulsivo. E hoje nós vamos estar falando de mais um. Todos os que nós vamos estar falando hoje são transtornos relacionados a sexo, sexualidade. Chama-se transtornos, vamos dizer assim, transtornos sexuais. Na verdade, o nome, se você procurar no DSM-5, chama parafilias. E as parafilias moram dentro do transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Por quê, minha gente? Quais são os transtornos? Qual que é o mais famoso que nós vivemos de olho hoje em dia? Batemos em cima e falamos não pode continuar acontecendo. É um transtorno parafilia. Por exemplo, a pedofilia. A pedofilia, tá vendo como é que termina o nome? Pedofilia é uma parafilia, é um transtorno obsessivo compulsivo. Nossa, talvez você nunca tivesse pensado por esse lado. Ah, pedofilia é uma safadeza, pedofilia é uma maldade, pedofilia é isso, pedofilia é aquilo. Nós conseguimos categorizar a pedofilia com várias características humanas, mas ela está categorizada dentro de uma possibilidade de transtorno obsessivo compulsivo. Lembrando que a pessoa que vive o transtorno obsessivo compulsivo, ela tem uma ideia que invade a mente dela. Geralmente é uma ideia muito ruim e ela tenta se esquivar dessa ideia
fazendo um comportamento que vai tentar aniquilar ou resolver o problema da angústia que a ideia gera. Então, no caso das parafilias, também existe um pensamento, que é a parte obsessiva, um pensamento desconexo, irreal, não tem contato grande com a realidade, tem quase nada de contato com a realidade. Ele fica martelando na mente da pessoa e ele tem um comportamento sexual que busca aliviar a angústia que a obsessão causa. E claro, existem seus próprios prazeres, existe um prazer no comportamento obsessivo-compulsivo. Desde o lavar a mão, vai trazer um prazer de alívio, de limpeza, desde o escoriação, desde da acumulação, do uso de drogas. Então, todo o comportamento que é feito pelo obsessivo-compulsivo, que é para tentar sanar a angústia que o pensamento obsessivo traz, ele traz sim um prazer. Aqui no caso nós vamos estar falando do prazer que se tem quando esses pensamentos, quando o comportamento está ligado à sexualidade. Então, sexo mesmo, né? Não é nem sexualidade. Sexualidade é um tema amplo. A questão mesmo de comportamentos sexuais. Então, não é sexualidade, desculpa, tira isso da cabeça. Vamos reformular? São comportamentos sexuais. Então, anote aí qual é a característica principal para você ficar de olho quando você atender homens, mulheres, adultos, idosos, adolescentes e até mesmo crianças. Sim, porque até mesmo na infância alguns indícios podem estar acontecendo. Claro que na infância, como eu já expliquei lá no início dessa série de saúde mental, na infância nós somos preenchidos das nossas experiências familiares e as experiências do que nós fazemos aqui na comunidade que nós vivemos. Então vocês vão perceber que lá na infância pode ser que a pessoa tenha sofrido alguma questão de algum comportamento sexual precoce, isso mesmo. A grande causa desse comportamento obsessivo-compulsivo na fase ainda da infância, da adolescência, da adulto e da idoso, é que teve alguma estimulação sexual precoce, então antes dos 10 anos, e isso se tornou base, né, o ego, né, o eu dela ficou fragilizado e isso tornou base para que o transtorno obsessivo-compulsivo tivesse local para se instalar na vida da pessoa. Por que eu falo local para se instalar na vida da pessoa? É que o transtorno, quando é transtorno mesmo, ele muda como você enxerga o mundo. Não é assim que eu venho falando? Ele transtorna a forma que você enxerga o mundo. É como se um dia você tivesse uma visão boa e no outro dia você tivesse uma miopia de 5 graus. Você não vai estar enxergando mais nada. Ele transtornou a maneira que você vê o mundo e você começa a enxergar com miopia de 5 graus. Isso você não enxerga. Você não, mesmo que as pessoas falem, ali tá vindo um carro, toma cuidado. Quem tem miopia não enxerga, né? Então, o transtorno, ele também tem essa característica, são os olhos, como nós vemos o mundo e como nós vemos também as próprias ideias, os próprios pensamentos, sentimentos, emoções, intuições internas. Porque se está transtornado para o lado externo, também está transtornado para o lado interno, ok? Então, as parafilias são anseios, fantasias, comportamentos sexuais recorrentes, então acontece frequentemente, e intensos, que envolvem ou objetos, ou atividades, comportamentos, né? Ou situações que são consideradas na nossa cultura incomuns. Sim, eu vou falar, tem que ser pensada em nossa cultura, né? Porque ao longo do processo do desenvolvimento humano, da história humana, vocês vão perceber o seguinte,
que até não muito tempo atrás não existia nem o conceito de infância. Não existia o conceito de infância. Não existia isso. A pessoa nascia, ele era aquele bebezinho e logo ele se tornava um pequeno adulto. Então ele tinha consequências de adulto, ele tinha responsabilidades de adulto sobre o que ele fazia, né? Não era cuidado como criança. Isso que nós falamos de cuidar da infância, de não deixar as pessoas abusarem, de não sermos pais abusadores, de não sermos violentos, termos uma comunicação positiva, educar, ensinar, depositar amor, né? Assim como depositar conteúdo, então dar o melhor. Então essa ideia de cuidar da infância para termos adultos mais saudáveis, essa ideia é nova, entendeu? É nova na linguagem da humanidade. Então, muitas coisas que hoje são assim, nossa, meu Deus do céu, como assim o cara vai abusar de uma criança e tudo mais? Antigamente, isso era muito comum em Roma, por exemplo. Em Roma, os homens adultos iniciavam os jovens, os adolescentezinhos, isso mesmo. Então, iniciavam sexualmente os adolescentes. Era uma questão cultural. Lá seria chamado de pedofilia? Não. Hoje é chamado de pedofilia? É. Lá era crime? Não. Hoje é. Então, a cultura, ela influencia também no modo que nós vemos os transtornos ou caracterizamos os transtornos. Assim como, antigamente, quando Freud, não é tão longe, tá vendo? 1800, né? 1800 alguma coisa. Hoje o que nós falamos sobre homossexualidade era considerado uma doença. As pessoas eram internadas, as pessoas eram presas por causa disso. Naquele tempo era considerado uma doença. Hoje não é mais. E antes desse tempo também de Freud, já foi também não considerado uma doença. Porque lá nos romanos, por que eu falo sempre dos romanos? Porque é desde lá que geralmente nós estudamos a história da humanidade, né? Então, lá não existia esse termo, porque também não existia necessidade de falar sobre isso, porque era muito comum ter as relações com homens, com mulheres, as relações de uma forma diferente, né? Quando existe, tentem entender também a questão, eu não estou diminuindo de jeito nenhum a característica do que são as parafilias. Eu estou explicando que muitos transtornos são vistos, muitos comportamentos são vistos e denominados de formas diferentes de acordo com o tempo. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Que em outros tempos não eram vistos assim, depois foi visto assim e agora está sendo visto diferente. E vai ser visto diferente depois, e vai ser visto diferente depois, e vai ser visto diferente depois, tá? Porque esses nomes, essas categorizações, somos nós seres humanos que estamos colocando, Nós encontramos um agrupamento de características, como eu falei, anseios, fantasias, comportamentos sexuais recorrentes e intensos, que envolvem ou objetos, ou situações, ou atividades incomuns. Então, eu, ser humano, coloquei esse nome nessas características e todo mundo que se envolve nessa característica vai ter, então, possivelmente esse nome de parafilia. Estão entendendo? Mas fui eu, ser humano, que agrupei essas características para tentar entender esse comportamento humano e tentar acolher e dar solução para isso que não é aceito, Isso, beleza? Estão entendendo? Tá. E além disso, quais mais características têm as parafilias? Causam sofrimento clinicamente significativo, ou seja, a pessoa vem e ela conta
do que ela faz e ela sofre também. Tem pessoas que têm consciência do mal que faz ao outro, né? Ou ao mal que faz a si mesmo, tem consciência. Eu sou masoquista. Eu tenho consciência que isso pode me levar à morte, né? Então, ela pode ter consciência do mal que faz para si mesmo ou do mal que faz para o outro, mas também pode ser que ela não tenha consciência do mal que faz para si mesmo e do mal que faz para o outro. Então, isso daí nós temos que, é uma característica que nós que estamos ouvindo a fala das pessoas que chegam até o nosso consultório ou no ambiente de trabalho que nós estamos realizando na escola, no CAPS ou em outras instituições, nós vamos perceber se ele tem grau de consciência dos malefícios que isso traz. Assim como se ele tem grau de consciência dos benefícios que isso traz para a vida dele. Porque nada, minha gente, nada que o ser humano faça deixa de ter algum benefício para ele. Se o ser humano está fazendo, por mais irracional que pareça ser o benefício que ele está tendo, ele está tendo. Quer que eu prove para você? Vou dar um exemplo simplesinho. Pode ser difícil você pensar nos casos da parafilia. Mas, toda vez que você ficava gripado, ou fica gripado até hoje, você fica dodóizinho. Qual é o benefício de ficar dodóizinho? Nenhum? Não, tem muito. Tem muito benefício estar doente. Muito. Às vezes mais benefício do que estar saudável para aquela pessoa. Para aquela pessoa em específico, para ela é mais benéfico estar doente, ser doente, do que ser saudável. Então, você tá gripadinho, aí você pode fazer menos coisas, você vai fazer tô dodóizinho, às vezes você nem vai trabalhar, ou alguém cuida de você, olha você com carinho, ou olha pra você finalmente, né, mesmo que seja com raiva, tipo, essa pessoa tá doente de novo, que saco, mas você tá sendo olhado, né, então tem ganho, que a gente chama de ganho secundário na doença, tem. Então, a gente vai descobrir se a pessoa sabe quais são os ganhos secundários que ela tem e os ganhos primários que ela também tem em mente, né? O que eu ganho com isso, tudo mais. Então, já são objetivos das suas perguntas e das suas atividades como cuidador da psique, buscar fazer com que a pessoa veja quais são os malefícios, quais são os benefícios, de uma forma mais consciente. Esse seria o passo número 1? Sim. Passo número 1. Depois da consciência, outras coisas, né? Ao adquirir a consciência, outros movimentos vão surgindo, tá? Porque como causa esse sofrimento, também causa benefício, né? Tem essa coisa paradoxal, mas também tem muitos prejuízos. Quais prejuízos essa pessoa tem? No funcionamento social, às vezes ela não consegue manter amizades, ela tem que manter um segredo, ela se incomoda por manter esse segredo ou ela sente um prazer por ter esse segredo, tá vendo? Porque tem que saber como que é isso dentro de cada um, né? Ou ocupacional, porque já não consegue trabalhar, não consegue se inserir mais, fica preso praticamente dentro de casa, ou andando pelas ruas, porque daí ninguém tá olhando mesmo para você quando você tá andando pelas ruas. Ou dentro de casa também você não está sendo olhado por ninguém, porque no trabalho que você tem que mostrar um empenho, junto com os amigos que você tem que conversar ou participar de alguma coisa, está tendo que demonstrar algum empenho, muitas pessoas que têm parafilias não conseguem ter esse convívio externo, né? Então, por isso que traz muitos prejuízos a essas áreas ou até outras áreas da vida dela. Então, por exemplo, a religiosa, né? Não me sinto pertencente porque eu não consigo conter os meus desejos sexuais, então eu acabo às vezes abandonando uma frequência religiosa que realiza, se sente abandonado por Deus, não se sente merecedor de amor de Deus. Então, tudo isso são grandes prejuízos e que não ajudam em nada. Perder coisas não ajudam em nada a ela conseguir sair. Entende? Escutou? Vai de novo.
perder as coisas não ajudou em nada a ela conseguir sair do problema dela. Porque não é uma decisão simplesmente racional. Se você tem um pensamento muito racional, você vai pensar assim, tá dando errado isso, tô perdendo aqui, então eu vou seguir isso daqui. Só que, como estamos falando de um pensamento obsessivo que invade a alma da pessoa, ela não consegue, mesmo ela sabendo o que ela deveria estar fazendo, ela não consegue fazer. Porque eu vou dar um exemplo bem simplesinho para você. Vou dar um exemplo meu, né? É mais fácil. Estou determinada a ficar magrinha. Igual a foto do meu Facebook me mostrou esses dias. Estava tão magrinha. Ai, que magrinha, que coisa mais linda. Então, estou determinada, vou lá no nutricionista, me matriculo no CrossFit, né? Ou faço academia, alguma coisa assim, mas fecho a minha boca e vou fazer tudo o que tem que fazer, para tudo que é recomendado para ficar magra. Estou determinada, eu já sei, eu estou tendo prejuízo com estar gordinha. Isso, né? O prejuízo é meu, eu não gosto do que eu visto, eu não gosto do que eu vivo. Com prejuízos. Aí eu vou lá firme e forte. Falo, não, tamo aí, tamo junto. Da segunda, da terça, quando chega na quarta. Qual é o pensamento que vem? Não vou conseguir. Não vou conseguir. Ah, eu tô perdendo a minha vida fazendo isso. Vou perder minha alegria fazendo isso. Ai, não. E eu vou ficar de mau humor. Tô falando tudo o que eu penso, tá? Você pode pensar as mesmas coisas ou não. Né? Eu vou ficar de mau humor? Não posso ficar de mau humor. Imagina, como é que eu vou atender meus pacientes de mau humor porque eu tô fazendo dieta? Ai, não. Aí vem um monte de pensamento, então, muitos pensamentos que ficam ali me obsediando até que eu não tenho mais energia suficiente para conseguir controlá-los, ou um pensamento que vai retalhar eles e falar, não, mas olha, depois de quarta-feira, se você sobreviver, você sobrevivendo, você vai ver que vai ficar mais fácil, você vai ver que você vai ficar mais bonita, você vai se gostar mais, então vamos. Então, pode ser que esses pensamentos que eu tente compensar os outros não consigam surtir o efeito, e o que eu vou fazer? Eu vou comer, eu vou sabotar. Então, eu tô falando de um exemplo que é desse tamanho, perto da energia do que é realmente um pensamento obsessivo. Mas vocês conseguiram entender, né? Tá. Então tá bom. Agora conseguimos restituir o que é um pensamento obsessivo. Só um segundinho, pessoal, que eu tô enxergando aqui que minha bateria tá querendo acabar. Eu não tinha percebido. Pronto. Já tô conectando. Ótimo. Tô aqui de novo, para garantir que não vai cair a nossa live, tá? E vamos lá, vamos para... vocês já devem estar perguntando aqui, vamos para alguns nomes que, como eu falei, a pedofilia é o mais falado nas mídias, mas não existe só pedofilia, e eu tenho certeza que quando eu explicar, você vai falar assim, cara, eu já vi com certeza pelo menos um indivíduo no mundo com uma característica, que eu vi fazendo isso, tá? Existe o exibicionismo, o fetichismo, o froteurismo, a pedofilia, o masoquismo sexual, o sadismo sexual, o travestismo fetichista e o voyeurismo, além de outras parafilias que daí são casos clínicos muito diferenciados, com características muito específicas, né? Então, vamos pensar no exibicionismo. Então, são pessoas que têm anseios sexuais com exibicionismo. Então, exibicionismo, ele precisa se exibir para alguém. E esse alguém precisa se assustar com isso. Porque se a pessoa não se assustar, não tem graça. Entendeu? O prazer está no susto que eu vou provocar na pessoa. Quem aqui já andou na rua e teve um velho tarado? Geralmente é velho tarado, né? Teve um velho tarado
que mostrou a pingola para você. Esse é um exibicionista. Claro que você não vai ficar ali para saber se ele está querendo só te assustar ou se ele está querendo te estuprar, né? Você não vai ficar ali para isso, vai. Você vai pensar assim, ele só está querendo mostrar esse pinto murcho para mim. Você vai pensar isso, você vai preservar o seu corpo, né? A sua vida, você vai sair correndo. Mas em si, o exibicionista, ele não tá ali para te violentar. É duro falar assim, mas ele não tá ali para te violentar, ele tá ali para te assustar mesmo. Esse é o tesão que ele tem. Esse é o tesão que ele tem, é o tesão sexual que ele tem. Mostrar as partes do corpo dele, mostrar as partes genitais, mostrar o poder dele, né? E te assustando, ele consegue o prazer que ele busca. Então, pessoas que têm parafilias, muitas vezes eles não conseguem expressar a sua parafilia para um cônjuge, por exemplo, porque não vai ter graça. Não vai ter o movimento que para uma outra pessoa estranha aconteceria. Ele seria tratado de uma forma diferente. Então, eu quero ser exibicionista para o meu marido. Então, ele chega e eu, mostro a minha... Tô pelada. Você acha que isso vai ser um exibicionismo? Ele vai ficar o quê? Beleza, vamos transar, né? Ou, nossa, você tá aqui de novo querendo transar. Alguma coisa nesse sentido ele ia fazer. Porque na relação você tem esse livre acesso, mais livre acesso sexual. Mas se eu simplesmente mostrar meus peitos no meio de um churrasco, aí eu já estaria sendo exibicionista, né? Mas como esses amigos, esses colegas, esses conhecidos iam reagir? Né? Também seria diferente se eu mostrasse em outro lugar. Porque o exibicionismo, ele é para homens e para as mulheres, certo? Para todas as idades, certo? Então, é um comportamento, um anseio sexual que vai gerar um prazer, que é incomum, esse prazer que é buscado, e por isso que cria-se situações ou utiliza-se objetos, tá bom? Tá, vamos mais. Então, o exibicionismo também teria a ver com, por exemplo, eu mandar um nudes? Não. Porque eu tô mandando... Não, se eu tô mandando nudes pra alguém que eu tô paquerando, que me manda nudes, eu mando nudes pra ele e tudo mais, tá vendo que tem um vínculo de relacionamento? Então, não seria um exibicionismo. Mas se do nada, como já aconteceu comigo, me conta aqui no chat, por favor, se isso é uma coisa que só aconteceu comigo. Porque eu perguntei para as minhas primas e elas falaram que nunca aconteceu com elas. Então, no meu Facebook, já foi mais comum. Hoje não tá, né, mais comum porque eu excluí muitas pessoas e não deixo mais aberto. Mas no meu Facebook eu recebia, por exemplo, a foto de pinto. O cara nunca conversou comigo na vida, brotava um pinto. Me chamando de linda, que queria me ver e ficava me ligando por chamada. Eu falava, gente, que gente doida. Isso já seria uma característica de um exibicionismo? Sim, porque nós não temos uma relação. Nenhuma. Né? Inclusive eu fiquei pensando assim, cara, o que faz essa pessoa me procurar? Porque o meu perfil, ele é todo profissional. Onde no óculos que ele usa da vida, ele imaginou que existia uma brecha em mim. Tá vendo que a brecha não necessariamente está em você, que foi a vítima de alguém que tem parafilias. Escutou? Escutou de novo? Ó, a brecha, vamos dizer assim, a suposta brecha que a vítima daria, muitas vezes não tem brecha. Muitas vezes não tem a brecha. Porque você estava de sainha curta. Porque você estava de top. Porque você deu mole. Porque isso. Mentira, pensamento machista, tá? A maioria das vezes a vítima não deu a brecha.
O problema está nos olhos daquele que tem o transtorno. O problema está nos olhos dele. Escutou? Estão escutando? Estão escutando? Isso. Respira e alivia seu coração, tá? Porque pode ser que você atenda alguém que foi vítima de alguém que tem parafilia e você vai fazer uma pergunta ridícula como essa. Ai, mas será que você não tinha culpa mesmo? Será que você não deu brecha? A pessoa já... Quem é vítima já acha que deu brecha. Você vai fazer uma pergunta ridícula dessa? Gente, é ridícula essa pergunta. Não é assim que se aborda alguém que foi vítima de outra pessoa que tem um problema, um transtorno. Porque quem tem transtorno vê isso daqui como se fosse uma auréola na minha cabeça. Estão entendendo? Ele cria, né? Então, vamos parar com essas coisas machistas que estão impregnadas na nossa vida, né? De achar que a vítima, todas as vítimas produziram a sua situação. Não é bem assim. Vamos olhar com um olhar mais acolhedor, tanto para as vítimas quanto para as pessoas que agridem, né? Porque acaba que as pessoas da parafilia podem agredir outras, podem violentar outras. Por exemplo, com o exibicionismo, né? Eu sou uma criancinha e apareceu lá um velho babão, uma mulher maluca e ficou lá se exibindo para mim, eu tô sendo vítima dela. Ela tá me agredindo, sim, mesmo não me tocando. Ela tá me agredindo, ela tá me invadindo, né? Ela tem um transtorno classificado DSM-5, tudo mais? Tem, mas ela tá me agredindo, né? Então vamos olhar, né? Tem gente que quer tratar, né? Vai pensando você gostaria de tratar pessoas que são vítimas dessa causa, ou você gostaria de tratar as pessoas que estão sofrendo com o transtorno, que tem esse óculos da vida distorcido? Tem gente que quer tratar quem tem esse óculos da vida distorcido, tá? Beleza? Entenderam o exibicionismo. E o fetichismo. Fetichismo é uma coisa que a gente já sabe mais ou menos aqui no coletivo, né? São esses anseios sexuais, muitas vezes de... Quem assistiu 50 Tons de Cinza, né? Tá ligado ali. Mas o fetichismo, ele é mais assim a objetos e partes do corpo. Então, fetichista de pé. Ai, eu tenho um tesão pelo pé, por cheirar pé, por ser pisado por pé, por ser aniquilado pelo pé. Né? Ou por ser amordaçado, por ser acorrentado. O objeto, né? Ou uma situação específica que tem que ser criada para me dar tesão. Então, já tem muitos estudos falando que pessoas que têm uma ótima carreira, que ganham muito dinheiro, então que a sua parte racional é muito, deu super certo, vamos dizer assim, no mundo, né? Essa pessoa também tem um grande desejo de submissão. Assim como ela tem um grande desejo de ascensão, ela tem um grande desejo de submissão. E aí esse grande desejo de submissão está ligado a algum tipo, alguma característica fetichista. E aí pede, né, para contratar prostituta, para pisar em cima, para queimar, para... O que mais, gente? Vai usando a criatividade aí, porque tem muito, né? Ou para transar com várias pessoas ao mesmo tempo, assistir transando, ou por ser violentada. Tem tantas formas de exercer o fetichismo e, consequentemente, por exemplo, eu vou dar um exemplo real, aconteceu comigo. E também é por isso que hoje em dia eu não gosto mais de aparecer na televisão. Eu não gosto mais de aparecer na televisão. Por quê?
Porque eu tive algumas experiências de aparecer na televisão aqui na minha cidade. E primeiro que só me ligou pessoas que tinham alguma característica muito transtornada mesmo. Então não me apareceu um público, que eu queria um público para o consultório. Então, o público de consultório é o público assim que busca o autoconhecimento, que tem sim transtornos, mas tem alguns transtornos, principalmente esses da sexualidade, que eu não saberia atender, né? Não saberia atender. Nem sei se até hoje eu saberia atender, né? Tudo isso. Teria que me dedicar. Não apareceu mais nenhum caso depois que eu saí da televisão. Olha, então vamos lá. O que aconteceu? Eu fui e fiz uma entrevista falando sobre arte terapia em Maringá e tal, lá. E aí já me liga uma pessoa de uma cidade próxima querendo agendar consulta comigo. E eu, uau, que legal, né? Deu certo. Um homem vai vir da outra cidade para ser atendido aqui. Deve ser porque ele quer manter o sigilo, né? Porque aqui é uma cidade pequena, tal. Então não quer ser atendido por alguém da cidade. Aí me apareceu lá, me contou que era fetichista, já tinha buscado informação, que há muitos anos ele buscava entender o que acontecia com ele, tá vendo? Ele tem um grau de consciência daquilo que tá fazendo mal para ele. Inclusive não dava para ele contar, ele era casado, ele não tinha coragem de contar para a esposa. Não tinha. E o fetichismo dele era de ser pisado de sapato por pés femininos. Então o que ele fazia? Ele ia num prostíbulo e pedia para a pessoa fazer isso para ele. Mas ele não tinha coragem de pedir para a esposa. Tem gente pensando assim: ah, gente, simples, era só pedir para a esposa, né? Foi o que eu pensei também, gente, pede para a esposa. Né? As esposas topam fazer cada coisa. Às vezes ela topa, né? Aí, mas não é a questão de topar ou não topar. Eu só atendi uma vez, tá? E foi assim, contando, tal, me contou da história dele. E tinha algumas características, como eu comentei no início. Se a criança é estimulada sexualmente numa faixa etária que o eu dela não suporta, que geralmente é na infância. Na infância, nosso eu não suporta ser estimulado sexualmente dessa forma, né? Com alguém que tem já uma parafilia, vem e me estimula sexualmente, né? Isso é sentido como uma grande violência. Então, meu eu fica violentado, os meus olhos do mundo fica diferente, né? Fica transtornado. Então, sim, tinha um conteúdo histórico ali na vida dele, que eu acredito que tenha aberto, né, a possibilidade para o fetichismo na vida dele. Claro que a mesma situação na vida de outras pessoas não teria gerado nada. Isso que nós temos que deixar claro também. A mesma situação na vida de outras pessoas também geraria todo mundo com o fetichismo? Não. Mas ele, pro eu dele, para a maturidade dele, para os aspectos internos dele, gerou. Então é uma coisa subjetiva, específica, individual. Né? Não atendi mais, porque daí descobri, né, que na verdade ele só tinha vindo ver os meus pés. Na entrevista que eu fiz, foi uma entrevista de meio corpo. Então não dava para ver meus pés. E ele fez todo o movimento, todo o comportamento de vir de outra cidade, agendar comigo, vir falar comigo, nananana, para ver os meus pés, para ver o meu sapato. Isso não é uma coisa obsessiva? Que roubou a consciência dele, mesmo ele falando, ai meu Deus, que besteira que eu tô fazendo, só para ver o pé de uma mulher eu vou fazer tudo isso, mas o pensamento obsessivo é de tamanho que ele não sai da cabeça até fazer, por mais louco que isso seja. Estão entendendo? Como para a pessoa que vive isso é muito dramático.
Aí eu não consigo mais nem prestar atenção no meu trabalho, não consigo mais viver o aqui e agora, porque o pensamento fica ali repetindo. A cada momento ele tá ali repetindo, não, eu preciso ir lá ver o pé daquela mulher, eu preciso ir lá ver o pé daquela mulher, eu preciso ir lá ver o pé daquela mulher. Ai, meu Deus, e vai aumentando o tesão, vai aumentando a vontade. Ah, se eu não for, eu não vou aguentar. Pronto, é assim. Tá vendo? Tá identificando se você tem algum fetichismo? Porque pode ser que você esteja assistindo isso e você está percebendo que tem alguns pensamentos e ansiedades e desejos em você que parece com algum desses nomes que eu estou dizendo aqui, né? Porque como todas as pessoas podem assistir as minhas lives, pode ser que você esteja aqui, né, reconhecendo isso em alguma pessoa próxima ou reconhecendo isso em você mesmo, tá? Ou começando a reconhecer relatos, né, dos seus pacientes, que até então você não tinha entendido que poderia ser uma parafilia. Tá bom? Bora lá, mais uma. Froteurismo. Froteurismo. Ele tem um nome todo diferenciado, assim. Ele é mais ou menos assim. Você já andou de ônibus? Já andou de trem? Então, o froteurismo é quando uma pessoa dá uma... Ou na balada. Na balada também acontece isso. Shows, né? A pessoa vem e te dá uma encoxada. Te dá uma sarrada. Te dá uma esfregada. Te dá uma apalpada. E sai. Ou fica ali te apalpando enquanto você tem medo. Porque, assim como o exibicionista, o espanto é importante para o froteurismo. Então, esse espanto de você, de repente, alguém passar a mão na sua bunda, é o que o froteurista deseja, né? Ou ele se encoxa em você e te deixa na posição de vítima e ele continua ali exercendo a função de poder dele, porque ele está ali encoxando em você. Pode ser homem, pode ser mulher, tá? Não tem... Pode ser velho, velha, pode ser adolescente, né? E na criança, geralmente na criança a gente tem aquela percepção de tem alguma coisa acontecendo com essa criança, precisa ajudar ela, né? Quando já é adulto, você já teme ela, né? O sentimento é diferente. E o froteurismo é essa necessidade não de relacionar-se com a pessoa, mas de manter essa situação de poder ali se esfregando e abusando dela, né? É um contato sexualizado. Então, o que eu vejo muito acontecendo, fique esperto, né? Em São Paulo colocaram muitas câmeras nos metrôs e tudo mais, porque muitas mulheres estavam sendo estupradas no fundo dos metrôs, né? Ou dentro dos metrôs. Além do estupro, que é uma violência em si, tem o froteurismo, que é você ficar sendo assediado dentro do ônibus, dentro de tudo mais. Por isso que sempre tem aqueles cuidados recomendados, né? Quando você vai viajar de ônibus, nunca tome Dramin, que faça você dormir, ou qualquer outro remédio. Não deixe a água marcando. Pega o potinho de água, toma ele, abriu, mata ele, né? Não deixa lá a garrafinha de água para daí a pessoa ter tempo de colocar alguma coisa ali naquela água para fazer você dormir, né? Não compartilhe cobertas nem nada com alguém que tá ali, porque vai ser mais fácil dele te imobilizar. Que mais? Nunca viaje sozinho. Viaje com pelo menos mais um. Não vá no banheiro sozinho. São tantas coisas que nós falamos, né? Para pessoas que têm froteurismo, porque você não sabe se a vontade dela é só te dar uma fofada, se a vontade dela é ficar com você, né? Porque também pode ser, eu quero ficar com você. Né? Mas aí não é froteurismo, ele tem a vontade de ter um relacionamento com você. Ou se ele tá querendo estuprar,
né? Como é que você vai discernir isso de uma forma tão rápida dentro de um metrô, dentro de um trem, dentro de um ônibus? Como, gente? Você não consegue. São muitas possibilidades do que a pessoa está querendo comigo, né? Concorda comigo? É muita possibilidade. Às vezes só quer paquerar. Mas o froteurismo, ele tem essa característica de ver uma pessoa que ele imagina que não vai ter uma reação agressiva sobre ele e fofar ela. E volta a falar, não é porque ele vê que você não vai ter uma reação agressiva sobre ele que você foi uma vítima que deixou acontecer. Não. Ele tem a capacidade de ficar observando as pessoas e identificar essas características. E não é por causa disso que você deu uma brecha para ele chegar em você. Não, né? Ele é um observador nato, né? Tem o olho doente. E aí ele vai encontrar alguém mais suscetível naquele momento. Alguém mais suscetível naquele momento, tá? Vamos lá. Qualquer coisa, vão perguntando aqui que eu vou responder. Outro, né? Chama pedofilia. Pedofilia eu andei lendo no DSM-5 que tem mais ou menos 2 causas e 2 comportamentos interessantes diferentes. Por que interessantes diferentes? Lá tá dizendo mais ou menos assim, que basicamente, né? Quem faz pedofilia quando adulto já foi vítima na infância. Ele faz uma relação assim muito clara, né? Ou foi vítima ou foi ensinado a ser o agressor, né? Foi o próprio pai que ensinou a fazer isso, a própria mãe que ensinou a fazer isso, né? Então, ou foi vítima de alguém, que nós sabemos que pedofilia acontece principalmente com o próprio pai. Não vem pensar em vizinho primeiro, não. O próprio pai, o avô, depois vem tios, e aí depois vem vizinhos e outras pessoas, tá vendo? Em quarto lugar. Então, a pedofilia vem primeiro e geralmente vem mais do lado masculino. E não escolhe só meninas, escolhe meninos também. Mas também pode ser uma pedofilia vindo da mãe? Pode. Pode ser uma pedofilia vindo da mãe, ok? É sinistro, né? As pessoas que cuidam da gente ter isso. Muito sinistro, né? É terapia pro resto da vida, eu acho. Você não acha? Ou por um bom período de tempo. E aí, né? Então, só voltando aqui. Existe esse caso que os adultos fazem pedofilia com crianças da idade muito próxima à idade que eles foram violentados. Escutou? Então, se faz um comportamento sinistro desse com uma criança de 3 anos, provavelmente ele também foi violentado aos 3 anos. Fica uma relação muito próxima da idade da vítima que ele busca com a idade que ele foi vítima. Isso daí nós vemos já a partir dos 20 anos, né? A partir dos 20 anos nós somos adultos, não é isso? A partir dos 20 anos nós somos adultos. Na verdade, a partir dos 18 anos somos adultos. É isso mesmo. Então, adulto a partir daí, 25 anos, 30, 40, 50 e tal. Aí tem uma outra parte que eu li, que eu achei importante a gente ressaltar, que também existe pessoas que não fizeram pedofilia a vida toda. Mas quando chega lá pelos 60, 50, 60 anos, começa a praticar pedofilia com jovens, né? Com adolescentes. Isso mesmo, com adolescentes. Ou 40 anos, né? 40, 50, 60, 70. Aí, ao invés de procurar um relacionamento com uma pessoa da mesma idade ou uma pessoa de
20 e tantos, 30 e tantos, vai lá procurar relacionamento com uma pessoa de 14. Aí o velho tá lá com 50, rondando a menininha de 14. Isso é pedofilia, né? Ou a véia tá lá com seus sei lá quantos anos, ela deve ter grana ou alguma coisa, drogas, alguma coisa que atraia, né? Um adolescente carente. E ela começa a cevar esse adolescente ali para conseguir os prazeres dela, os benefícios dela. Então tem essa outra vertente aí sinistra da pedofilia, que não atinge. Daí esses mais velhos, eles não é estudado que eles não fizeram pedofilia antes e eles não gostam de crianças, eles gostam de jovens. Imagino eu que é porque eles têm o desejo de restituir a própria adolescência, só que daí ele come a adolescência, né? Ele danifica a adolescência como um objeto, né? É um objeto para eles. Então, imagina, quem que contaria isso para você? Você tem um consultório, você trabalha no CAPS, trabalha no hospital, em vários lugares. Quem que faz isso? Ou que faz pedofilia, ou que faz pedofilia infantil ou com adolescentes, quem teria coragem de contar isso? Ninguém conta. Quem conta são os outros adultos que observam a mudança da criança, que observam o adolescente saindo com aquele velho, né? São os outros adultos que contam. Né? Por isso que as investigações sobre abuso sexual, sobre pedofilia, é tão contraditória, demorada, sabe? E quando a gente consegue geralmente comprovar que uma pessoa foi abusada, ou, né? Porque não necessariamente precisa ser o ato sexual em si, né? Passar a mão, ficar aliciando, já está ligado à pedofilia. Né? Eu vejo eu já tive relato no meu consultório da menina dizer, não, meu pai nunca me abusou sexualmente, ele só pedia para eu ficar apertando o pinto dele assim, ó, para ficar duro. E isso não é pedofilia, isso não é abuso de criança, né? Então, não necessariamente precisa, como não todo caso de pedofilia tem como ver o sêmen lá dentro da pessoa, ou ver que foi realmente, teve uma penetração, como nem todos os casos são assim, fica difícil você comprovar, né? Por isso que é tão difícil esse tema. Joia? Olho vivo, minha gente, olho vivo, né? Sem fantasiar também, porque também já vi muitos casos de mães que não querem que os filhos fiquem com o pai e dizem que o pai que está com suspeita de que o pai está abusando sexualmente. Tem muita mãe fazendo isso. Muita mesmo. Ai, meu filho vem com comportamento super diferente quando vem da casa do pai. Sim, todas as crianças vêm, todas com comportamento diferente quando vem da casa do pai. Todas, 100% das crianças vêm. O que é esse comportamento diferente que você está associando a que ele teve uma estimulação sexual? Aí é outra conversa, né? E a acusação que você está fazendo tem que ser em prol do benefício da criança, não em prol do seu benefício que não quer mais olhar para a cara do ex-marido ou da ex-mulher, ou não quer olhar não quer saber do outro porque o outro já está com outro cônjuge, né? Então tem muitas inquietações aí que fazem com que apareçam mães e pais falando, achando que o filho tem alguma coisa, né? Que está sendo estimulado sexualmente pelo outro que eu não quero ver. Tem muito disso. Então, olho vivo, né? Porque é mentira, porque é fantasioso, e olho vivo para aquilo que é real e que a família talvez não esteja conseguindo ver. Tá na cara dela que o negócio está acontecendo e ela não enxerga.
A mãe não enxerga que o pai está fazendo isso. Ou o pai não enxerga que a mãe está fazendo isso. Não estão enxergando que o avô está fazendo isso. Não enxerga. Está extremamente cego. Tá? Bora lá, vamos lá, que tem mais alguns aqui. O nosso tempo já tá acabando. Porque esse aqui é pano para manga, né? Pano para manga. Temos o masoquismo sexual e o sadismo sexual, que quem assistiu 50 Tons de Cinza, leu o livro, está mais aproximado do tema, né? O masoquismo sexual é aquele que precisa estar submisso e sofrendo uma ação com objetos, uma ação situacional, para daí ele sentir o tesão sexual. E o sadismo é aquele que precisa estar submetendo alguém a essa situação com objetos ou uma situação casual ali criada de submissão, de dor, aí ele estará satisfeito. Então lá nos 50 Tons de Cinza você vê bem claramente, né, que o protagonista ele é um sadista e ele convida mulheres a serem masoquistas. Algumas aceitam, outras não. E se você for ver a história dele anterior, ele foi uma pessoa estimulada sexualmente na infância por uma amiga da mãe, de modo secreto. Então, ela era a dominadora, ele era o submisso, só que daí quando ficou mais velho, ele se tornou dominador e queria submeter outras pessoas, tá? Como é um romance, né? Fica se imaginando que a relação com a mocinha vai trazer a cura. Mas é um romance. É um romance. É um romance. Não é bem assim que acontece na vida real. A pessoa tem um transtorno. Ela, pelo romance que você tiver com ela, ai meu Deus, agora eu descobri que meu marido bate em mim, isso é um sadismo. Isso. Você acha que pelo romance que você tem com ele, o romance que você tem dentro de você, vai fazer ele deixar de ser sadista. É isso. Não é isso. Não vai acontecer, gente. Não vai acontecer. Então, tem muitas mulheres que chegam no consultório, muitos problemas de casal que chegam no consultório, né, nos ambientes, que são sadismo e masoquismo. Tá? E o que mais a gente escuta são as mulheres apanhando, as mulheres sendo subjugadas. E tem muitos casos desse, que é uma questão de sadismo. A mulher fica ali achando que fez alguma coisa de errado, achando que a culpa é dela, porque ele fala isso, né? Porque precisa subjugar a pessoa. Então, a maioria dos casos de violência contra a mulher tem a ver com sadismo? Tem. A maioria dos casos da mulher que permanece nessa relação, ela é masoquista? É. Ela não consegue sair da relação, porque é uma relação de troca de prazeres. É violento, pode levar à morte, é uma relação de dominação e submissão, mas é uma relação. Estranho olhar por esse lado, né? E tem vários níveis, né? Tem a mulher que ela realmente é presa e ela não consegue sair mesmo, porque tá presa, tá de cárcere privado. Se ela tiver uma oportunidade, se ela tiver uma rede de apoio, ela vai sair, mas tem mulher que não. E isso nós precisamos entender na raiz do problema, que como eu falei, né? Tem alguma coisa lá da infância, tem uma criança ferida, tem sempre. Então, nosso trabalho de cuidador da psique é chegar, cuidar dessa criança ferida. Que daí nós podemos compreender melhor o caso, quem sabe, né? Viver mais adaptado, né? Mais na realidade, encontrar outros prazeres na vida, mas ó, o trabalho é lenha, hein? Ó, suado, tá? Voyeurismo. Voyeurismo, ele é assim. Geralmente a pessoa que é voyeurista, ela tem um binóculo. Ou ela tem a característica de ficar observando as pessoas quando vão trocar de roupa, quando vão ao banheiro, quando vão fazer sexo.
ela tem o prazer de ficar ali observando, ouvindo o outro. Em sua parte íntima, tem que ser na parte íntima. Por exemplo, se meu marido chegar aqui agora na minha porta e ficar ali escutando, ai, nossa, a Paula tá gravando uma aula. Não, né? Não. Isso não é um voyeurismo. Mas uma pessoa, meu vizinho, que dá um jeito de me enxergar pela janela, trocando de roupa, isso já é mais parecido com voyeurismo. Né? De que fica à espreita, fica ali observando, fica arrumando maneira de estar próximo só para observar, né? Isso é voyeurismo. Conhece alguém assim? Alguém que ficava observando você? Ou você tem vontade de ficar observando as pessoas? E ser observada e perceber que você está sendo observada, você também tem um sentimento de invasão. Porque mesmo que você é criança, e geralmente criança troca de roupa na frente dos adultos, não troca? Troca. Mas existe o olhar do adulto, que é um olhar, tá trocando de roupa, tô ajudando essa criança a trocar de roupa, então não tô com um olhar sexualizado sobre esse corpo, né? Estou olhando como uma criança, tô ajudando ela a trocar de roupa, tô ajudando ela a fazer cocô, tô limpando a bunda dela, porque ela não limpa direito, né? Até os 7, 8 anos não limpa direito a bunda. Fala, mãe, terminei, né? Você vai lá, né? E vai na piscina, de biquíni, mas é só um corpinho pulando, né? E já existe o outro olhar. Qual é o outro olhar? Tô te olhando de forma sexualizada, né? Tem muita diferença isso, sim. E a criança não sabe distinguir bem o que é, mas ela sabe que tem alguma coisa diferente. Tem um interesse diferente naquele olhar que não é o mesmo interesse daquela outra pessoa que está me olhando só como uma criança. Tem um olhar diferente. Conseguem se lembrar disso na vida de vocês? Aconteceu com você? Vai pensando, né? E aqui, para finalizarmos, que nós já estamos extrapolando o nosso tempo, tá? Também está caracterizado dentro das parafilias o travestismo fetichista. Qual que é a diferença do travestismo fetichista com outras temáticas que vocês já devem ter visto? Travestismo fetichista são as pessoas trans? Não. Travestismo fetichista são pessoas homossexuais e mulheres sexuais, né? Homossexuais? Não. O que é o travestismo fetichista? Eu vou dar um exemplo simples e isso pode ser aprimorado. Para eu me sentir verdadeiramente sexualizada ali no momento de fazer sexo, eu tenho que tirar esse meu vestidinho verde e me vestir de cowboy americano. Eu tenho que me vestir de macho. Só assim eu consigo me liberar para ter uma relação sexual, por exemplo. Ou o cara, para ele conseguir ter uma relação sexual comigo, eu preciso estar vestida desse jeito. Pode ser eu preciso me travestir para conseguir ter uma relação sexual, ou eu preciso que o outro esteja travestido para eu conseguir ter uma relação sexual com ele. Então, pode ser vir de homem ou pode vir de mulher, né? O homem precisa se vestir de mulher, ou o homem precisa que a mulher se vista de tal forma para que ele consiga. E vice-versa, a mulher precisa se vestir de homem ou precisa vestir o outro de alguma coisa. Isso é travestismo fetichista, porque envolve o fetiche daquele momento sexual, daquele episódio sexual. Então, utiliza objetos, utiliza um ambiente. Então, né, cria-se toda aquela fantasia para acontecer
o ato sexual. Caso contrário, não acontece. O pinto não levanta, a mulher não se excita, né? Não vai, não rola, né? Não tem a vibe. Então, e isso incomoda muitas pessoas, né? Imagina, você tem um travestismo fetichista, você está procurando um relacionamento. Você não está casado, você está procurando um relacionamento. Então, como que você vai contar isso para alguém? Né? Como que você vai contar isso para seus amigos? Você acaba nem tendo amigos, nem tendo relacionamento. Então, por isso que todas as parafilias podem fazer com que a pessoa viva muito sozinha. E vivendo muito sozinha, vai piorar a situação dela, não melhorar. Então, é uma coisa complexa, difícil de lidar. Se alguém escolheu você para te contar essas dores, faça supervisão, muito estudo, veja se você está sendo capaz de lidar com essa situação, acolher adequadamente, que não é acolher assim, que é adequadamente, e conseguir ajudar essa pessoa a ter consciência dos benefícios, dos malefícios, a resgatar esses aspectos da infância, a encontrar modos mais adaptativos para ter controle sobre isso, né? A conseguir falar com essa grande sombra, né? Pensando aqui na psicologia junguiana, existe uma sombra que toma a consciência dela e ela para de ver. Então a gente precisa conversar, aí são técnicas, né, nossas de diálogo com a sombra, para ir conhecendo ela, para ir desmistificando ela, para ir educando ela, né, para sair dessa repetição sofrida, tanto para a pessoa que vive, quanto para as outras pessoas que podem acabar sendo a vítima de alguém com esse transtorno da parafilia. Muita informação, né? Mas a minha pergunta agora é a seguinte: você está tendo resultado? Sabia que você pode ter 10 vezes mais resultados se você saber um método de como aplicar? Porque as técnicas soltas não trazem resultados, são apenas informações. As técnicas organizadas geram verdadeira transformação na sua carreira. Eu agradeço a sua audiência de hoje. Eu sou a Paula Cardoso, psicóloga e arteterapeuta, e aqui nesse canal eu ensino psicólogos, terapeutas a conquistar a liberdade financeira de forma criativa. Você gostou dessa aula? Então, por favor, curte, segue o canal e ativa o sininho para você acompanhar todo o aquecimento, que são 14 videoaulas, ou seja, um mini curso completo com técnicas criativas para o seu trabalho com os seus clientes que sofrem com problemas de saúde mental e emocional. E esse aquecimento está te preparando para o grande evento, a Jornada da Terapeuta 20K, que vai acontecer aqui mesmo no meu canal Arte Terapia na Prática, no YouTube, nos dias 30 de janeiro, 1 e 3 de fevereiro, às 20 horas. E, por favor, anota na agenda e desmarca todos os compromissos, porque o evento não terá replay. E vai ficar disponível essa playlist apenas até dia 29 de janeiro, porque dia 30 nós já temos o evento começando. Então, aproveita para aprender muito e compartilha com as terapeutas e psicólogas que precisam desse conteúdo, assim como você, para alavancar a sua carreira e alcançar a tão sonhada liberdade financeira em 2023. Eu te vejo segunda-feira com mais conteúdo para você bombar em 2023, no seu atendimento e em sua carreira.